Defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula de reforço. E o ponto que nós estamos estudando, o nome dele, olha aí na tela, a monarquia israelita. Vamos fazer aqui uma rápida recapitulação, porque sempre na 11ª aula, sempre que for múltiplo de 10, então teve a 10ª aula. Aí na 11ª eu faço uma recapitulação. Quando for 21ª, eu faço uma recapitulação. O que nós estudamos? Então, quando você estuda história dos hebreus, você depende da Bíblia. Não tem como estudar história dos hebreus sem a Bíblia. Aliás, antigamente, até hoje, antigamente não, até nos dias atuais, muitos para estudar história secular, a história daí das universidades, eles dependem da Bíblia, porque existem informações que nós só vamos encontrar na Bíblia. E são informações fiéis, corretas, já confirmadas pela arqueologia, tá bom? Então veja, uma coisa que o aluno precisa ter em mente nessa matéria, e eu já ensinei, vou repetir aqui, porque é importante que você domine esse assunto. Quando eu leio o livro de Gênesis nós já aprendemos, significa início. Tá? É que a palavra vem do grego. Você poderia até apagar Gênesis aí na sua Bíblia, colocar igual. Pode pôr igual, início, para você não esquecer. Põe um sinalzinho de igual e coloque início. É o significado do termo Gênesis, tá bom? Então veja, do capítulo 1 até o capítulo 6, do 1 até o 6, que é pouquinha coisa, pouquinhas páginas, nós estudamos tudo o que aconteceu antes do dilúvio. Este período nós chamamos na história de período antediluviano, tá? E ali nós vemos a mistura das pessoas piedosas, as pessoas que temiam a Deus, com aqueles que não temiam a Deus. Desta mistura, a terra, o texto até chama, desta mistura está aqui no capítulo 6, o texto chama a corrupção geral do gênero humano. A humanidade se corrompeu nessa mistura. E só uma família foi encontrada justa diante de Deus. Só Noé e a sua família. Deus poupou Noé e sua família, porque ele foi encontrado justo diante de Deus. Agora, a partir do capítulo 7, você vai ver toda a narrativa do dilúvio, e até o final do capítulo 11, nós vamos ver ali a história da Torre de Babel e o surgimento da idolatria. Por que nós sabemos que a idolatria surgiu neste período? Porque nós não encontramos idolatria antes do dilúvio. Você sabia disso? Antes do dilúvio você não encontra idolatria na Bíblia. Você vai encontrar a idolatria. E por que eu sei que ela é antes de Abraão? Antes de Abraão. Porque a Bíblia fala, Josué fala que os pais de Abraão eram idólatras. Você sabia disso? Abra sua Bíblia no livro de Josué, que é o 6º livro da Bíblia. Você já dominou isso aí, o 6º livro da Bíblia, Josué, porque ele é o sucessor de Moisés. Então, abra a Bíblia no capítulo, deixa eu localizar aqui rapidinho, olha só. No capítulo 24 e no versículo 2, diz assim o texto sagrado: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Olha que informação! Ora, se eles serviram a outros deuses, os pais de Abraão, eles eram idólatras. Ora, e se foi antes de Abraão, porque são os pais dele, e se antes do dilúvio, do capítulo 6, nós não encontramos idolatria, então a idolatria surgiu entre o capítulo 7, depois que Noé desceu da arca. Vamos ver aqui, Noé no capítulo, quer ver? Capítulo 7 é ele na arca, né? Capítulo 7, água do dilúvio, do capítulo 9, a partir do capítulo 10, isso é o correto, a partir do capítulo 10 tem a descendência dele. Então do capítulo 10 até o capítulo 12, a idolatria surge por aí.
E é o pior pecado que existe. Eu já ensinei aqui que a idolatria é o pior pecado que existe. Por quê? Porque a pessoa deixa de adorar o Deus verdadeiro e vai adorar uma divindade falsa. Por isso que é terrível. A pessoa se distancia de Deus, fica cega. O idólatra, ele é cego. Olha que situação. Muito bem. Agora, no capítulo 12, nós encontramos Abraão. Então, do capítulo 12 até o último capítulo do livro de Gênesis, que são 50 capítulos, você pode ver na sua Bíblia, 50 capítulos, nós chamamos de família patriarcal, porque são os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José e seus irmãos. Então, nós chamamos de família patriarcal. Começa com a chamada de Abraão, com a chamada de Abraão, e vai até a descida deles para o Egito. Aí termina com a morte de José no Egito, o último capítulo de Gênesis, o capítulo 50. Então veja, Deus trata da humanidade como um todo, vai tratando da humanidade até o capítulo 12. A partir do capítulo 12, Deus escolhe uma família, a família de Abraão, para que todas as famílias sejam abençoadas por meio da família de Abraão. Olha que interessante, que informação importante. Muito bem, aí eles estão lá, estão morando no Egito, levantam um faraó, no versículo 8 do capítulo 1, fala, olha, levantou um faraó que não conhecera a família de José, que não conhecera José, porque José já tinha morrido, então o texto que significa isso, que não conheceu a família dele, e começou a oprimir o povo, porque do último capítulo de Gênesis até o primeiro do livro de Êxodo, tem 300 anos de distância. Olha, você vira uma página, você sai de uma página, vai para outra, você tem 300 anos de distância. Olha que interessante. Outra data importante. Anote aí no seu caderno. Outra informação importante. Que ano Abraão está mais ou menos na história? Mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Anotou aí no seu caderno? Mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Muito bem. Aí Abraão, Deus levanta, toda a história de Abraão, aí no Êxodo, Deus levanta Moisés, né? Abraão já morreu na família patriarcal lá atrás. Abraão, já morreu Jacó, já morreu Isaac, morreu Jacó, morreu José, todos já morreram. Agora é uma outra geração, já passou, são mais de 300 anos de distância, mais ou menos 300 anos da última página de Gênesis até o Êxodo. Então o Êxodo chama saída, significa saída. Pode pôr um sinalzinho de igual na sua Bíblia, escreve saída para não esquecer. Saída do quê? Do povo do Egito. Então Deus agora vai mostrar a sua glória, o seu poder, né? Quem não sabe a história da abertura do Mar Vermelho, uma história maravilhosa, tem até filmes, filme bonito, vale a pena assistir o filme, mas primeiro leia o texto, para ver se o filme não tem contradição. Mas muito bem, aí eles saem do Egito e vão ficar 40 anos no deserto, 40 anos. Toda aquela geração morre. Nesse período, Deus dá para Moisés a lei, o livro de Levíticos. O livro de Levíticos, onde constam as normas, a lei, tudo direitinho. Porque nosso Deus é um Deus organizado. Importante essa informação. E depois de Levítico vem um livro de Números, que eles vão colocar em prática, fazer a contagem da população, organizar o exército, onde deveria ficar o tabernáculo. Só que aquela geração pereceu no deserto. Pereceu, só sobreviveram Caleb e Josué. E Moisés também vai morrer, não vai chegar na Terra Santa. E o que acontece? Moisés escreve o 5º livro, que é Deuteronômio. Ele repete, é o que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo uma recapitulação das aulas anteriores. Foi o que Moisés fez, uma recapitulação de tudo que ele ensinou para o povo. Bem, aí ele deixa no lugar dele Josué. Josué é o sucessor de Moisés. E Josué tem a missão de conquistar a terra de Canaã. E fez muito bem o seu trabalho. Durante 15 anos, mais ou menos, ele conquista toda a terra de Canaã. E depois ele governa mais uns 10 anos e morre. E quando ele morreu, ele não deixou um sucessor. Aí sabe o que aconteceu nesse período? Eu vou falar, só que não é agora não. Deixa eu chamar o intervalo. Quando eu voltar, nós vamos ver o que acontece após a morte de Josué.
Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, é hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Olha que bênção! Todo mundo agora aprendendo teologia. Uma vez uma pessoa me disse, olha, teologia é para ficar só entre as quatro paredes, só entre os pastores. Olha que simplicidade dessa pessoa. Teologia, estudar a palavra de Deus é para todo mundo. Até a criança deve estudar a palavra de Deus. Eu, quando era criança, eu estudei muito a palavra de Deus, aprendi as historinhas bíblicas, a história de Davi, a historinha de Daniel, tudo como historinha, com livro, revistinha infantil. Que bênção que foi esse aprendizado para a minha vida. Aí, quando eu cresci, continuei estudando, como jovem, estudando a palavra de Deus, adulto. A palavra de Deus é para toda a faixa etária. Todo mundo tira proveito da palavra de Deus. Você sabia que esse livro é o livro mais lido no mundo? É o livro mais lido mais lido no mundo e o livro que mais vidas transformou no mundo? É esse livro aqui, a Bíblia. Você sabia disso? O livro que mais transforma a vida no mundo é a Bíblia. Eu tenho certeza que você conhece, a certeza absoluta que você conhece muitas pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus. Muito bem, mas vamos continuar a nossa aula? Então o que acontece? Quando o povo, quando Josué morreu, não tinha sucessor, cada tribo tinha o seu líder. Então quando eu digo tribo, eu estou falando dos filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel. Então eles não tinham um rei. Cada tribo tinha o seu líder, que normalmente era a pessoa mais antiga, o ancião, praticamente um chefe, né, daquele grupo. Muito bem. E eles ficavam ali, cada tribo tinha o seu sistema. E o que acontece? O povo, quando conquista a terra é abençoada, a terra realmente é produtiva, e o povo começa a relaxar. O povo começa a relaxar, o povo de Deus. Já não é mais aquele povo guerreiro, aquele povo cuidadoso. Não, começa a relaxar. E relaxando, o inimigo começa a crescer, porque eles não destruíram todos os cananeus. O inimigo começa a se fortalecer. Aí o que acontece? O povo relaxa com a vida espiritual, com a vida com Deus, já não estão mais obedecendo os preceitos do Senhor. Aí o que acontece? Deus permite que o inimigo se levante. É isso que acontece. E quando o inimigo se levanta, o povo, quando está sendo oprimido, o povo lembra de Deus de novo. Aí o que o povo faz? O povo sabe que Deus liberta, que Deus é a solução. Aí eles vão buscar Deus. Buscando a Deus, Deus levanta um libertador. Aí eu citei vários libertadores. Eu citei Débora, Gideão, Sansão, Jefté, Otoniel. Eu citei vários, mais de 10 libertadores Deus levanta. Mas só que ele não é um libertador de todas as tribos, não, é de uma tribo. Ele defende um grupo no norte, o outro defende um grupo no sul, então eles são contemporâneos. É assim que funciona o livro de Juízes. Isso mostra a vida do crente, é mais ou menos assim também. O crente vai para a igreja, tá cheio de alegria, né? Tá aquele amor. O crente, quando sai da vontade e da presença de Deus, vem a luta. Aí vem a luta, o que o crente faz? Opa, deixa eu buscar a Deus de novo, porque ele sabe que a libertação está em Deus. Aí Deus liberta de novo, porque Deus é misericordioso. Então o livro de Juízes é muito interessante. Só que o povo, como eles não tinham um líder geral, cada tribo só que tinha o seu juiz, aquela pessoa que Deus levantava, ficava governando até morrer, e depois não tinha um rei, e o povo viu que os vizinhos, as nações tinham rei, pediram um rei também. E esse pedido aconteceu na época do juiz chamado juiz de transição, que é o juiz, que é Samuel. Samuel, ele estava fazendo esse papel de julgar o povo, de interceder pelo povo como sacerdote e como profeta, de trazer a palavra de Deus para o povo. E ele ficou até triste quando o povo pediu um rei. Ele achou que o povo não estava levando em consideração o seu trabalho. Ficou triste. Mas Deus disse para Samuel: não fica triste não, Samuel, eles não estão rejeitando você, né?
Eles estão rejeitando o meu governo. Por isso que neste período nós chamamos período teocrático. Deuscracia, governo. Deus governava o povo. Olha que período interessante. Mas já que o povo quer um rei, então Deus vai dar um rei. Mas existem normas. Para ter um rei tem normas. Aí Deus pede para Samuel ungir o primeiro rei. O rei, sabe o nome dele? Saul. O rei Saul. Primeiro rei de Israel. Foi um rei, no começo, muito guerreiro, valente, abençoado, corajoso, temente a Deus, mas depois relaxou, saiu da presença do Senhor. Então Deus disse que a dinastia dele, o que é dinastia? A família dele não permaneceria no reino. E Deus levantou um outro rei. Sabe quem? Davi. Deus levanta Davi. E Deus faz promessa para Davi incondicional, quer dizer, Deus prometeu para Davi que da semente dele, da geração dele, viria o Messias, que é o nosso Senhor Jesus. Por isso que no Novo Testamento a gente vê a expressão, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Jesus é da dinastia de Davi. Olha que importante esse assunto. Então na Bíblia nós temos dois tipos de promessas. Nós temos a promessa incondicional, quer dizer, independente de qualquer coisa, aquela bênção Deus deu para Davi. Independente de qualquer coisa, Deus prometeu que da semente dele viria o Messias. Deus não fez nenhuma exigência. Deus não pediu, não falou nada em troca. Esta é uma promessa incondicional, independente da condição de Davi. Deus prometeu que da semente dele viria o Messias. E como Deus não é homem para que minta, se cumpriu. Está vendo? Agora, tem a promessa incondicional. Deus, quando dividiu o reino, nós vamos estudar já, quando foi dado 10 tribos para Jeroboão, que era da tribo de Efraim, foi feito para ele uma promessa condicional. Se ele permanecesse na presença do Senhor, ele sempre da semente dele, da família dele, da dinastia dele, teria herdeiro. Mas ele precisava permanecer na presença do Senhor. Ele não permaneceu. Ele foi para a idolatria. Ele mandou construir 2 bezerros de ouro para o povo adorar. Um na cidade de Dan e um em Betel. E o que aconteceu? O povo desviou. Então, porque ele não obedeceu a Deus, ele perdeu, então, o direito de ser rei. A sua família não pôde continuar no reinado. Só tem o filho e depois acaba a dinastia dele, tá bom? Mas isso nós já vamos estudar. Então, voltando aqui. Samuel é chamado juiz de transição, porque sai do governo teocrático, onde Deus governava o povo, e vai para a monarquia, onde o povo pede um rei. E o período da monarquia israelita, a monarquia israelita, nós dividimos em 2 partes. Atenção! Então olha aí na tela agora aí. Agora nós chegamos na aula que eu tinha anunciado. A monarquia israelita. Já foi dado esse assunto, mas eu vou recapitular. Então eu disse que nós dividimos a monarquia israelita em 2 partes. 2 partes. Então olha lá. Primeira parte nós chamamos de Reino Unido. Olha na tela. E segunda parte nós chamamos de Reino Dividido. Reino Unido, Reino Dividido. Bom, o Reino Unido já foi dado na aula passada. Olha, essa é a 11ª aula, eu estou fazendo uma recapitulação. O Reino Unido nós dividimos em 3 partes, com 3 reis. Interessante que cada rei governa 40 anos. 40 anos é um número comum, né? 40 anos no deserto, não é isso? É um número comum? O número 40 é bem comum na Bíblia. Então, só para você não esquecer, 40 anos. Saul, o primeiro rei do Reino Unido, governou 40 anos. Davi, o segundo rei do Reino Unido, governou 40 anos. E Salomão, filho de Davi, porque agora é a dinastia de Davi até chegar Jesus, governou 40 anos. Ora, 40 mais 40 mais 40 dá quanto? 120. Então olha aí na sua tela. Saul, 40 anos,
Davi reinou 40 anos e Salomão reinou 40 anos. Então o Reino Unido durou 120 anos. Depois houve a divisão do reino. E sobre a divisão eu vou falar, mas não é agora não. Deixa eu chamar o intervalo. Quando eu voltar eu vou falar da divisão do reino. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Nada de moleza, é hora de aprender a palavra de Deus. Nós estamos estudando história dos hebreus e o ponto é a monarquia israelita. Então nós já aprendemos que quando o povo pediu um rei, Saul que era o juiz, Samuel era o juiz. Samuel ungiu 2 reis. Ele ungiu o primeiro rei, que foi Saul, que no começo foi uma bênção, depois foi um desastre, e o segundo rei, que foi Davi. Depois ele morreu. Agora depois de Davi, já vem Salomão. Então agora, se você pegar a sua Bíblia, então Josué eu já falei da vida dele, se você pegar Juízes eu já falei, então tem o primeiro livro de Samuel. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, você vai encontrar Samuel ungindo Saul, primeiro rei, que governou 40 anos. Depois você vai no capítulo 16, você vai encontrar Samuel ungindo Davi, só que Saul ainda está vivo. Você vai ver que Saul até tenta matar Davi. Aí você vai lendo. Aí Samuel vai morrer. Depois vai morrer Saul e Davi continua vivo. Aí vem o segundo livro de Samuel. Logo não foi escrito por ele. Ele já tinha morrido. O título foi dado a ele, mas não foi escrito por ele. Aí quando você entra no primeiro livro de Reis, dos reis de Israel, primeiro livro, no capítulo 2, você vai ver o título assim, no capítulo 2, Davi dá conselhos a Salomão e morre. Então, se você quiser ler toda a história do rei Davi, você pega no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel e vai lendo a história do rei Davi, vai lendo, até você vai terminar o primeiro livro de Samuel, você vai ler o segundo livro de Samuel e quando chegar no capítulo 2 do primeiro livro de Reis, ele morre. Eu estou falando na sequência. Por isso que nós aprendemos na aula de segunda-feira que esses são os livros históricos. Aí ele morre. Aí entra no lugar dele Salomão, que é o filho dele. Salomão vai governando e você lê até o capítulo 12. No final do capítulo 11 do primeiro livro de Reis, ele vai morrer. Salomão morre. Aí entra no lugar dele o filho dele, Roboão. Só que o que acontece? Agora, muita atenção, olha aí na sua tela. Agora nós vamos entrar no reino dividido, que é a segunda parte. Então nós estudamos o Reino Unido. O Reino Unido são 3 reis e durou 120 anos. 3 reis governando 40 anos cada um. Saul, o primeiro rei, Davi, o segundo rei, e o filho de Davi, Salomão, o terceiro rei. Aí terminou, porque quando Roboão assume, o reino é dividido. Mas por que o reino é dividido? Porque na corte de Salomão, para manter o reino de Salomão, os gastos do reino de Salomão, olha, a Bíblia fala que só de mulheres, ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas, é muita mulher, e tinha que bancar os eunucos para cuidar dessas mulheres, o harém tinha um custo muito alto, a Bíblia diz que os talheres dele era tudo de ouro, prata, era muito chique, era muito caro para manter, e quem bancava tudo isso daí? Quem? Você sabe quem é que banca os gastos do governo? Quem é que banca os gastos do governo aqui no Brasil? Quem é que paga todos os gastos do governo? Tudo que você está assistindo aí na televisão, quem é que paga? Nós, os brasileiros. Você, eu, nós pagamos com imposto. Nós que bancamos tudo. Sabia disso? Sabia. Naquela época não era diferente. Quem que bancava todos os gastos e despesas do rei? O povo pagava imposto. Então o que o povo fez? Quando morreu Salomão, na época de Salomão, o Jeroboão, que era da tribo de Efraim, foi exilado. Foi mandado lá para o Egito, na corte do faraó Sisaque. Ele foi exilado.
Salomão exilou, mandou embora do país. No Brasil já teve isso também. Lembra, na ditadura? Mas muito bem, vamos voltar aqui. Aí quando Salomão morreu, ele voltou do Egito, reuniu todas as lideranças das tribos e foram falar com Roboão, que é o Roboão, é o filho de Salomão. E Jeroboão já é da tribo de Efraim, é outra tribo. E foram falar com ele. Falou, olha, acontece o seguinte, o povo fez um pedido. O povo falou, nós continuamos no reino, não tem problema, está tudo certo. Mas precisa dar uma melhorada no imposto, que está muito alto. Está muito alto. Precisa dar uma melhorada. Que a gente ama, né, pertencer ao reino, não tem problema, mas está muito pesado o imposto. Aí ele pediu uns dias para pensar. Aí ele foi tomar conselho, o Roboão foi tomar conselho com os anciãos, com as pessoas mais experientes, falar, olha, o povo é bom, realmente o povo é bom, tá? Só que o imposto está pesado, precisa dar uma aliviada, uma melhorada, que esse povo é uma bênção. Ah, tá legal. Aí ele foi tomar conselho com os jovens, amigos dele, jovens, pessoas mais novas. Falou, o quê? Você tem mais que oprimir esse povo, não dá moleza não, oprime mais ainda. Aí ele voltou para a reunião e disse isso daí, que ele ia oprimir mais, ele ia levar mais ainda, castigar o povo mais ainda do que Salomão. Aí houve a divisão das tribos. 10 tribos foram servir a Jeroboão, que era da tribo de Efraim, e 2 tribos apenas ficaram servindo a Roboão, que é filho de Salomão, tá? Entendeu? Então 10 tribos formaram um reino, é por isso que chama divisão do reino. 10 tribos formaram um reino e 2 tribos ficaram com o reino que já existia, com aquele que era o Reino Unido. Então veja bem, de 12 tribos, Roboão só ficou com 2, Benjamim e Judá, só 2. As demais ficaram todas com Jeroboão, que era lá da tribo de Efraim. Bom, este reino que ficou com Jeroboão, nós chamamos na história, olha aí na tela, Reino do Norte ou Reino de Israel. Reino do Norte ou Reino de Israel, nós chamamos na história. Tá? E esse Reino do Norte, os reis eram perversos e nós encontramos 9 dinastias, 9 famílias governando. Então você pega do capítulo 12 do primeiro livro de Reis e vai até o último capítulo do segundo livro de Reis, você vai ler toda a história de todos esses reis do Reino do Norte, que são 9 famílias, 9 dinastias, somando ao todo 19 reis. 19 reis passaram pelo Reino do Norte e todos envolvidos com a idolatria, tá certo? Esse é chamado Reino do Norte ou Reino de Israel. Agora, e o outro reino? Qual que é o nome do outro reino? Olha aí na sua tela, Reino do Sul ou Reino de Judá. Então o Reino do Sul ou Reino de Judá é o rei que ficou com 2 tribos apenas, a tribo de Judá e Benjamim, e tendo como reis a dinastia de Davi, 20 reis ao todo, né? 20 reis. Só teve um períodozinho que o inimigo tentou exterminar a dinastia de Davi, quando Atalia ficou no governo. Atalia governou um período, tá? Mas ela foi morta e colocaram Joás no lugar dela. Mas isso a gente vai discutir mais para frente. Mas o importante é que permaneceu ainda, tentaram destruir, o inimigo tentou destruir a família de Davi para eliminar o Messias, que se destrói a dinastia de Davi, destrói o Messias. Foi esse período que Atalia tentou destruir a linhagem de Davi. Mas isso nós vamos aprender com mais detalhes, tá? Na próxima aula. Então, o que nós precisamos gravar da aula de hoje? O que nós precisamos? Já fizemos uma recapitulação que o reino de Israel é dividido em 2 partes. Quando nós estudamos, né? Ele é dividido em reino unido e reino dividido. No Reino Unido nós temos 3 reis. É fácil decorar: Saul, Davi e Salomão. Quantos anos cada um governou? 40. Saul governou 40, Davi governou 40 e Salomão governou 40.
Com a morte de Salomão, o filho dele, Roboão, assume o trono. E aí as demais tribos, todas, né, se reúnem para pedir, para aliviar o imposto. Ele prefere ouvir o conselho dos jovens e não ouve o conselho das pessoas mais experientes. E ao invés de aliviar o imposto, ele arrochou mais, oprimiu mais o povo. Aí a divisão do reino. 10 tribos que nós chamamos Reino do Norte ficaram com Jeroboão, que também é chamado Reino de Israel, essas 10 tribos, e 2 tribos ficaram no Reino do Sul, Benjamim e Judá, que nós chamamos Reino de Judá ou Reino do Sul. Então, se você pegar essa semana e ler do capítulo 12 do primeiro livro dos Reis até o final do segundo livro, você vai ver toda a história dos reis de Israel. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho de alguns reis, os mais importantes. Eu vou falar um pouquinho, tá? Vou explicar a questão de Atalia, de Jezabel, onde aparece Elias, Eliseu. Isso eu trato na próxima aula. E vou mostrar também como terminou o reino de Israel, o reino do norte, e o que aconteceu com o reino de Judá, tá bom?